Na última conversa que nós tivemos, eu falei sobre o massacre do Carandiru, que agora completa 30 anos. Ele aconteceu em 1992. Nós estamos em 2022. Eu mostrei o que aconteceu, era uma coisa que não... Uma rebelião ali num dos pavilhões da cadeia, o pavilhão 9, sem reféns, uma briga entre os presos. Não havia nenhuma necessidade de invadir o pavilhão. Eles normalmente, quando aconteciam essas coisas, não havendo reféns, eles fechavam o pavilhão, cortavam a água e a luz e não entregavam comida. No dia seguinte, os líderes apareciam para fazer um acordo. Não foi o que aconteceu, era a véspera de eleição e a polícia militar que estava ali recebeu ordens para entrar e dominar a qualquer preço. E o preço foi esse, 111 pessoas que morreram. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu no pavilhão vizinho enquanto ocorria o massacre. Era o pavilhão 8. Os dois eram no fim da cadeia, lá no fundo da cadeia, e tinha assim uma pequena muralha entre eles e um portão pequeno, que esse era o portão que permitia passar de um lado para o outro. Eu descrevi o que aconteceu nesse momento no meu livro Carcereiros. Eu vi essa história contada por vários deles que estavam no local. Osmar, Araújo, vários deles. Eram 8 ou 9 carcereiros, dos quais 4 experimentados, homens com muitos anos de serviço. E os outros eram novatos. O pavilhão 8 tinha um campo de futebol grande, era o maior campo de futebol da cadeia. E o pessoal, de manhã, abriam as celas, os presos desciam, iam para o campo de futebol, alguns jogavam bola, outros ficavam conversando, tinha uns que corriam em volta do campo para fazer exercício. Quando começou aquela confusão, esses mais experientes viram os presos todos pelo campo, falaram, isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo, porque a polícia militar sempre tentava entrar no pavilhão 8. Por quê? Por causa dos desafetos. O pavilhão 8 era para onde iam os reincidentes no crime. Aqueles com várias passagens, tinha gente lá com mais de 10 passagens pela cadeia. Esses iam todos para o pavilhão 8. E eram justamente aqueles que tinham mais problemas com a polícia militar. Muitos tinham matado policiais militares e os colegas da corporação ficavam enlouquecidos, né, quando isso acontecia. Aí eles, vamos lá chamar o pessoal que está no campo e trazer para cá, para dentro, porque daqui a pouco, da muralha, alguém atira neles, vai acontecer, isso aí vai se expandir pela cadeia inteira. E foram lá, convencendo as pessoas, olha, está tendo uma confusão no pavilhão 9, não é com vocês, não é com a gente aqui também, vamos para o pátio do pavilhão. E todos, não foi fácil convencê-los, muitos achavam, não, vamos ficar aqui, porque aqui a gente tem jeito de se defender. Eu disse, não, vamos para o pátio, porque aí a gente disse, olha, não está acontecendo nada aqui. E aí, com muita conversa, foram convencendo os presos a se retirar para o pavilhão, para o pátio interno do pavilhão. As portas fechadas, o pavilhão estava isolado ali. E aí, desse pátio, eles convenceram os presos a subir para os andares. Vocês vão ficar aqui, a muralha está aqui em cima, eles atiram daqui e vão acertar vocês. E aí os presos subiram para o andar e fizeram o quê? Pegaram as facas. Carandiru era uma fábrica de facas, né? Eles tiravam pedaços de janela, piso do chão, faziam qualquer metal ali, eles serravam, faziam um bisel na ponta e transformavam em facas. E subiram para os andares. E aí esses carcereiros mais velhos que estavam ali, e que eram 4, dizem, olha, nós temos que fazer o seguinte, subir para os andares e convencer eles a entrarem, a ficarem trancados nas celas. A história mais completa desse momento, quem me contou foi o José Araújo, que é um carcereiro, está vivo até hoje, um homem de 79 anos agora. Ele disse, quando eu cheguei no 4º andar, porque ele foi para o último andar, quando eu cheguei no 4º andar, nunca vi tanta faca na minha vida. Era um falatório, um pessoal gritando e todo mundo com faca. E eu entrei naquela galeria e fui cercado por eles. No meio daquelas facas todas, eu
consegui gritar, falei, deixa eu explicar para vocês, deixa eu explicar, nós temos que trancar vocês. Falei, o senhor está louco, o senhor vai trancar a gente e nós vamos morrer igual frango no puleiro. Eles vão entrar aqui e vão matar todo mundo. Ele disse, não, se vocês estiverem trancados, a gente convence a PM que não tem por que entrar, está todo mundo trancado, está tudo certo aqui. E ele ficou nessa discussão com os presos, uma coisa infernal. E aí ele teve uma ideia brilhante. Ele disse, olha, nós vamos fazer o seguinte, eu tranco vocês. A faxina é que dominava a cadeira, os que trabalhavam na faxina geral da casa, né? A faxina fica com as chaves. E eu venho de meia em meia hora aqui dar notícias do que está acontecendo. Se acontecer alguma coisa, se a PM invadiu, aconteceu alguma coisa, a faxina vai e abre todas as celas. E aí eles dizem, não, senhor, vocês vão abandonar a gente aqui, nós vamos morrer todo mundo, vocês não vão ficar, não vão fazer isso, vão dar palavra e depois não vão cumprir. E aí, um preso, muitos anos de cadeia, que tinha uma liderança grande, falou, olha, vamos ouvir esse homem. Eu conheço ele há muito tempo e ele é um homem que mantém a palavra. A palavra é a coisa mais importante numa cadeia, né? Porque na cadeia você só conta com a palavra, com mais nada. Falou, ele nunca faltou a palavra com a gente. E assim fizeram eles. Fizeram depois nos andares de baixo e ficaram todos os presos trancados. E as chaves das celas com a faxina. No portão que separava o 9 do 8, a PM várias vezes quis entrar. E eles argumentavam, se vocês vão entrar aqui, por quê? Está tudo calmo aqui, não tem nenhuma necessidade. Esses homens impediram que essa tragédia fosse multiplicada por, sei lá, quantas vezes os 111 que faleceram no pavilhão 9. Tem muita gente que diz, bom, é tudo bandido, bandido bom é bandido morto. Gente, nós temos que pensar nessas coisas, que essas coisas têm consequências. Quais foram as consequências do massacre do Carandiru? Primeiro, a imprensa divulgou maciçamente, e mais, foi divulgado no mundo inteiro. Todos os jornais da Europa, dos Estados Unidos, no mundo inteiro, o massacre foi divulgado, um fato que prejudicou muito a imagem do país. Primeiro, você diz, bom, isso tudo bem, o pessoal esquece. Mas os presos não esqueceram, claro que não. Sempre houve facções em todas as cadeias, sempre houve. No Carandiru mesmo nós tínhamos serpentes negras, tínhamos uma facção que era chamada de seita satânica. Eles adoravam Satanás. Não, eles não podiam falar Satanás, tinha que dizer Lúcifer. Eles eram adoradores de Lúcifer. Acendiam velas pretas que eles encomendavam, não acendiam vela branca de jeito nenhum. Mas tinha essa seita satânica, os serpentes negras e várias quadrilhas que eram formadas de acordo com a localização geográfica na cidade. Então tinha o pessoal da Zona Leste, tinha o pessoal da Zona Norte, o pessoal da Zona Sul. Quando você tem várias facções, nenhuma delas tem condição de dominar as outras e impor a sua vontade própria. Foi por causa do massacre do Carandiru que surgiu o PCC. Não sou eu que estou dizendo. O PCC tem 2 artigos, quando eles colocam as intenções dele, a justificativa para ter surgido. Quais são eles? Primeiro, livrar os presos da repressão do Estado. Esse é o primeiro estatuto do PCC. E o segundo, vingar os 111 que morreram no Carandiru. E a partir daí surgiu o PCC, impôs as suas regras. E impôs de que maneira? No começo pela violência absoluta. Quando havia uma morte na cadeia, eu ia às segundas-feiras e os médicos aproveitavam para não ir nesse dia. Você tinha que, quando acontecia uma morte, você tinha que fazer um atestado de óbito ali, sumário, para o corpo sair e ser removido para o Instituto Médico Legal, né? E tinha que justificar que ele saiu morto de fato, né? E era uma coisa absurda, era difícil uma segunda-feira que eu não tivesse que fazer um atestado desses, né? Os pesos esfaqueados, era uma coisa pavorosa. Eles se desentendiam por quê? Na maioria das vezes era por problema de droga, né? Um ficava devendo, não pagava,
e aí ele era morto por não pagar a dívida. Eu lembro de uma tarde que eu atestei 4 óbitos, vindos de pavilhões diferentes da cadeia. Era uma violência absurda. O PCC veio com bastante violência também. Eles faziam, primeira vez que eu vi um corpo desse, ele tinha um corte que vinha aqui atrás da região occipital e corria pelo pescoço. Eu, quando vi, falei para o funcionário que estava comigo, fora as outras facadas, né? Falei, pô, isso é uma maldade, isso foi feito depois, não dá para fazer uma coisa dessa com a pessoa correndo, tentando se defender. Ele disse, não, isso aí é a marca do PCC. Depois que eles matam, eles fazem esse corte aqui para todo mundo saber qual foi a autoria. E o PCC foi dominando e impondo suas regras de início no Carandiru, depois foi se espalhando para outras cadeias e hoje é a maior facção. Hoje eles dominam o crime organizado aqui em São Paulo e em vários outros estados. Então, as pessoas que na época acharam, não, devia ter matado 200, são ignorantes. Não sabem que isso vai ter consequências. E olha as consequências aí. As consequências foram de que o Estado perdeu o controle das cadeias. O controle hoje é um controle muito mais restrito e muito menos abrangente do que o que era no passado. E o crime organizado tomou conta das ruas e hoje o Brasil tem uma facção que domina o estado de São Paulo e outros estados brasileiros e outras facções que se criaram pelo país inteiro.